Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu particularmente gosto muito de ministrar. Nós vamos falar a respeito de cura interior, cura das memórias, cura dos traumas, cura das feridas, mas vamos focar na família, porque a família é a origem de tudo, é o berço de tudo. Se uma pessoa é bem-sucedida, isso também se deve à vida familiar, e se ela é uma pessoa desencaminhada, de certa forma, isso também se deve à família. Agora, nós temos exceções. Tem pessoas que inexplicavelmente se desencaminham, e estas pessoas, elas saem de uma família sadia, e entendemos que existe um legado familiar que pode pular uma geração. Biblicamente nós percebemos isso, e pode alcançar uma outra geração. Então, quando nós olhamos para a nossa família, para aqueles que vieram antes de nós, nossos parentes, nós entendemos que existe uma herança familiar, que se você não se converter de verdade, não é frequentar a igreja, não é ter vida religiosa, é você se posicionar com Deus, para que a história pregressa, a história passada, a história antiga dos seus parentes, muitas vezes não alcance você, não alcance a tua família, não alcance a tua descendência, não alcance as futuras gerações, as futuras sucessões. Então é muito importante isso, porque nós achamos o seguinte, que tudo isso não tem problema, que tudo isso não tem peso, que tudo isso não tem valor. Mas quando entendemos um pouco sobre as questões espirituais, aquilo que a Bíblia nos revela, nós vamos perceber que tem coisas que você não compreendeu e precisa compreender. É por isso que hoje nós vamos trazer o assunto, nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre aquilo que você recebeu de negativo, de ruim, de pernicioso ao longo da sua vida, aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente, aquilo que te marcou e você nem se lembra, aquilo que faz você ser como você é e agir como você age. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que de certa forma nos aprisionou em nossa alma e nos faz ser como nós somos. Vamos falar sobre perseguição espiritual, porque muitas vezes você quer mudar, quer ser diferente, mas você não consegue. A tua vida é uma vida de fracasso, frustração, decepção, desilusão, derrota. De repente você não deu certo em nada na vida. Você chega aqui talvez para ouvir uma palavra de esperança, de vida, de fé. Você chega aqui dizendo: Deus, eu preciso ouvir, o Senhor precisa falar comigo, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. Tem gente que entra aqui como que batendo na última porta, pensando em tirar sua própria vida, pensando em morrer, porque a vida não tem mais sentido, porque tudo aquilo que a pessoa desejou, nada acontece. E eu quero falar a vocês que existe uma força espiritual que conspira, existe uma pressão e uma opressão, existe um levante direto e indireto, existe maldições, sentenças,
condenações que nós precisamos revogar através da nossa fé. Nós sabemos que não existe condenação, sentença, maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade, mas você precisa compreender e receber essa revelação no teu espírito, para dizer: isso não pode mais me alcançar, eu vou viver a partir de agora de uma forma diferente. E você reescreve a história da sua vida, você decide mudar o seu pensamento, no seu sentimento e no seu comportamento. Se você não mudar primeiro na sua cabeça, você não vai mudar nos teus sentimentos e, consequentemente, os teus comportamentos vão ser repetitivos. Quietinho, Vitor. Você vai viver sempre a mesma realidade. Agora eu quero te falar uma coisa: a realidade que você vive pode ser a realidade que o diabo tem para você, e não a realidade que Deus tem para você. E Deus quer mudar isso. E tudo que você precisa é ser posicionado. Tem muita gente que apenas quer, deseja. A Bíblia diz: aquele que quiser e obedecer comerá o melhor desta terra. O teu viver tem que ser diferente. E muitas pessoas já estão conformadas. Eu sempre vivi isso, desde criança. Eu cresci vendo isso, eu cresci ouvindo isso. A minha realidade é essa. Eu quero te falar que Deus quer curar você no teu coração. Deus quer curar estas feridas abertas. Ele quer derramar do bálsamo de Gileade. Ele quer que estas feridas que ainda sangram, estas feridas purulentas se fechem. Ele quer que você desfrute daquilo que Ele tem para você como filho, porque Ele, como Pai, Ele quer revelar o seu amor a você. Você não pode ver Deus apenas como Deus, você precisa ver Deus como Pai, Pai amoroso. A palavra fala de adoção, nós costumamos falar de filiação. Você é filho, e para quem adota, é interessante que o pai e a mãe diz assim: eles não são adotivos, para mim não são, são filhos, como se fosse legítimo, são filhos do coração, apesar de serem adotados. A Bíblia fala a respeito de adoção, mas quando nós falamos de paternidade, nós falamos de filiação, somos filhos. Deus veio inicialmente para os judeus, mas os seus não o receberam. Então Ele veio para os gentios, e Paulo leva o evangelho aos gentios. Paulo rompe fronteiras, cultura, e ele destrói aquela religiosidade para revelar o Cristo morto e ressurreto, aquele que é Abba, aquele que é paizinho, aquele que ama. A cura começa quando você entende que não está só, que você não tem apenas Deus com você, você tem e deve ter Deus como Pai. E quando a palavra fala de Abba, Pai, fala a respeito de paizinho, fala de intimidade, fala de aproxego. E nós precisamos nos relacionar com este Deus que cura, com este Deus que sara, com este Deus que liberta através da sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ouvir muitas vezes o mesmo assunto, e Deus, Ele, quando traz uma palavra como esta, Ele tem propósito de alcançar você, de achar você na multidão, de achar você em casa, de achar você aonde quer que você esteja, para poder curar você, porque Ele sabe que você chora escondido, que ainda existe alguma dor dentro de você, que muitas vezes você não fala para ninguém, é uma dor
sua, de estimação, particular, pessoal, íntimo. São coisas que você traz e que ao longo da vida pesa. E Deus sabe de tudo isso. Deus, Ele vê você passando por situações, mas não pode fazer nada se você não recorrer a Ele e não dizer assim: Senhor, alivia o meu fardo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra fala para que tomemos o seu fardo, porque é leve e o seu jugo é suave. Nós precisamos nos livrar dessa carga emocional que trazemos há muito tempo conosco e que te marca e que te paralisa, te impede de ser melhor. Deus, Ele conhece teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus, Ele conhece toda a tua história, mas chega uma hora que você precisa escolher, e quando você diz: Deus, eu te quero, faz por mim o que eu sozinho não consigo, faz por mim o que os psicólogos, psiquiatras, tratamentos, terapias, remédios não podem fazer por mim. Me tira, Senhor, dessa vida, me tira do vício, me tira das drogas, me tira da criminalidade, marginalidade, bandidagem, me tira do mundo. Eu quero te conhecer, eu quero viver para ti. Tem muita gente que ouve e a palavra bate e volta por conta do coração endurecido. Abre o teu coração, porque escutar é diferente de ouvir. A palavra diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a receber. Aquele que ouve, recebe. A palavra precisa encontrar lugar no teu coração, como terra fértil que agasalha a semente, para ela poder no tempo certo, na estação própria, romper o solo, crescer, florescer e dar muitos frutos. É inadmissível você caminhar com Deus durante tanto tempo, conhecer Jesus, fazer parte de uma igreja, muitas vezes até ser um oficial, servindo no corpo, mas tem áreas ali que precisam ser tratadas, e eu estou falando daquilo que é primário. Então você precisa permitir que haja cura, que haja libertação. Eu gosto muito da visão da nossa igreja, porque nós temos pessoas preparadas, pessoas que foram treinadas, que amadureceram no seu chamado, e que podem cuidar de você. Mas para isso você precisa dizer: me ajuda, agenda um horário, faz um atendimento. Depois do atendimento, comece a fazer o teu discipulado, comece a crescer na fé, na graça, no conhecimento, e rompa, porque caso contrário você pode ser um frequentador de igreja, você tem os teus problemas e é você sozinho, você não tem ninguém para te ajudar. Muitas vezes você tem alguém para conversar, a pessoa te ouve, te dá um conselho que muitas vezes não é bíblico, mas você precisa de gente para te ajudar. Quando uma pessoa vai no hospital ou procura o médico, ela quer que o seu problema de saúde seja resolvido. Ela não procura o médico só para o médico lhe escutar, ela quer que o médico diagnostique o problema, descubra o mal, faça o tratamento certo, prescreva, receite o remédio certo, para que ele possa ser curado. Do mesmo jeito acontece no atendimento. Antes de
subir no altar, eu estava olhando meu bloco de anotações. Todos os atendimentos que eu faço, eu tenho ali o registro da conversa que nós temos em atendimento. E lendo tudo aquilo, eu fico assim chocado com aquilo que nós ouvimos e que muitas vezes foge totalmente daquilo que é aceitável. Eu estava lendo há pouco sobre um atendimento que tive de uma mulher que apanhava tanto do marido que ela perdeu os dentes da boca. Ele quebrou o braço dela, quebrou a perna dela. Imagina um outro atendimento. O pai abusou de 2 filhas menores e elas não tinham forças para se defender, porque uma era de 7 anos de idade, a outra era de 9 anos, e esta filha com 12 anos de idade, ela gritava, ela se desesperava, e o pai ficava intimidado de tocar nela. Ele foi denunciado, ele foi preso, e ficou algum tempo na cadeia, não em Bragança Paulista, em outra cidade, que não vou falar para preservar a pessoa. Crianças sendo violadas por parentes próximos, por vizinhos, por pessoas da confiança da família. A iniciação nas drogas, que começou na brincadeira, na curiosidade, de repente está destruindo a vida da pessoa, que não consegue se libertar do crack, da cocaína, de drogas pesadas. Filhos que sofrem torturas psicológicas na mão dos pais, tapa na cara, puxão de cabelo, que é socada. Nós vemos coisas assim tão tristes, atendimentos onde as nossas adolescentes, ou aquelas que são trazidas, muitas delas não são da igreja, chegam mutiladas, cortadas de gilete, marcadas no corpo todo. Atendi uma pessoa que apanhou tanto na cabeça, que ela tem sérios problemas. Você conversa com ela, daqui a pouco ela tem quadros de esquecimento. Ela tem problemas com a memória recente. E tem atendimentos que a gente se segura para não chorar, gente. Crianças abandonadas, largadas. Numa separação, os pais não pensam nos filhos, eles ficam no meio do fogo cruzado. A mãe usa a criança para se vingar do pai, o pai usa a criança para se vingar da mãe. É muito triste. Aí a gente está aqui, famílias que frequentam os cultos, e a gente olha um para o outro, parece que todo mundo é perfeito, e que a família é feliz, e que nós somos um exemplo. Brigas, discussões, gritaria, palavrões, maldições, famílias infelizes.
casais pensando em se separar, filhos pensando em ir embora de casa, sumir, desaparecer, se matar. Então está na hora da gente entender que tipo de crente eu sou, qual é a minha ferida na alma, aonde eu preciso ser tratado, porque feridas representam suas lutas, mas as cicatrizes representam as suas vitórias. Que você possa permitir que Deus feche as tuas feridas, e que você tenha cicatrizes, e que elas glorifiquem ao Senhor, por conta do teu testemunho. Tem gente que escolhe ficar doente da alma, tem gente que escolhe sofrer, tem gente que escolhe chorar, tem gente que se vitima, vive a vida inteira lambendo feridas, quando conversa com alguém só fala de coisa ruim. Nós precisamos mudar a nossa conversa. Começa aí, mudando a sua conversa. Começa aí, mudando com quem você fala. Porque aquele que é doente vai procurar outro para conversar que também é doente, porque se identifica com ele. Aí ele me entende. Por quê? Porque ele também é doente da alma. Porque quem não é doente da alma diz: irmão, você precisa se curar, você precisa se libertar, você precisa perdoar. Aí você diz: essa pessoa é insensível, essa pessoa não me entende. Nós precisamos mudar o discurso. Lá atrás a gente dizia: você precisa virar o disco. Mas vocês nem sabem mais o que é disco. Era o antigo LP, long play, o bolachão, o disco antigo. Agora é CD, e nem vende mais, né? Agora é tudo digital, na plataforma. Então imagina só, muda o discurso, vira o disco, aí a tua cura começa. Porque olha só, a cura começa quando você verbaliza. Você põe para fora, fala com a pessoa certa, ela vai aplicar a palavra de Deus para você ser curado, sarado e liberto. Mas não é com todo mundo que a gente fala, porque tem gente que não pode te ajudar, ele não tem essa capacitação para te ajudar, ele não se preparou para isso. Aí você precisa se submeter a Deus, ao tratamento da palavra. Você precisa permitir que o Espírito Santo possa administrar essa cura em você. Todos nós aqui já mudamos em alguma coisa. Talvez você tenha mudado em muita coisa, parabéns. Mas tem alguém, tem pessoas que vira e mexe, ela cai no mesmo buraco. As situações se repetem, a crise é a mesma. Eu costumo dizer: você precisa ser criativo. Até os problemas, mude os problemas, você tem que ter problemas novos. Os problemas antigos cansam. Seja criativo. E o diabo não é. A estratégia do diabo é sempre a mesma. Ele vai te atacar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, e porque você é almático, você acaba caindo na sua armadilha. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41, versículo 51. Diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Vou repetir: ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Outra tradução diz assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho
e de toda a casa de meu pai. Quando nós falamos de José, ele é um personagem que pode falar de cura para nós, porque ele foi rejeitado pela própria família. Os irmãos, diz a palavra, tinham inveja dele. Ele era a rapa do tacho, era o caçula, e por conta disso, o pai paparicava, e os seus irmãos tinham ciúme disso, até que planejaram a sua morte. Vamos acabar com ele. Jogaram ele num poço e começaram a discutir como que iam fazer. Aí um dos irmãos disse: é melhor vender ele para essa caravana de ismaelitas que está passando. Vamos chamá-los. Aí pegaram a capa que José tinha dado de presente para ele, ou melhor, Jacó, que Jacó tinha dado para ele. Aí o que foi que aconteceu? Molharam, ensoparam no sangue e forjaram a morte de José. E ele foi para o Egito. Ou seja, ele foi arrancado abruptamente do seio da família, com cerca de 17 anos de idade. Imagina a dor, ele olhando para os irmãos e não entendendo por que eles, sangue do seu sangue, estava fazendo isso. Porque José era um garoto de Deus. Deus tinha dado sonhos para ele. Deus tinha dito que tinha planos para ele. E a família não sabia entender que ele era separado, que ele era alguém especial. Aí o que foi que aconteceu? Ele vai para o Egito, é vendido numa praça como um escravo qualquer. E quem é que arremata José, que leva ele para casa? Potifar. Deus preparou uma boa casa para ele ir, e Deus cuidou dele lá, a bênção de Deus era sobre ele, e tudo que ele fazia prosperava. Ele era um ótimo escravo. Por onde José passava, ele deixava sua marca. Ele aprendeu a amadurecer na marra. Ele nunca tinha sido escravo, ele nunca tinha aprendido a servir em terra estranha, pessoas de outra cultura, outra religião. Tudo era novo para ele. Até que, num belo dia, a mulher de Potifar tenta assediá-lo. É claro que não foi assim do dia para a noite, a coisa já vinha vindo, mas naquele dia foi o golpe final. Mas ela fica com a sua capa, com as suas vestes na mão, e ele sai correndo e escolhe a Deus do que um momento de prazer. Eu costumo brincar, falando sério, que se José tivesse pecado, ele ia perder tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Guarda isso, Deus preparou tantas coisas lindas para você, e por conta do pecado você está atrasando tudo isso, e tem gente que vai perder tudo isso, é capaz de morrer e não viver o plano perfeito de Deus se estabelecendo na sua vida, porque as suas escolhas são escolhas erradas. Mas José tinha uma convicção no coração dele, ele fez a escolha certa. Eu quero Deus. Imagina aqui um garoto com seus 17, 18 anos de idade, hormônio à flor da pele, hormônio não se converte. O menino estava aceso. Você acha que o menino queria? Queria, mas ele brigou com a sua carne. Ele disse: não, eu prefiro Deus, eu não vou pecar, eu não vou cair, eu vou resistir. Aí a mulher denunciou ele, porque ela ficou ferida no seu orgulho, e disse que o errado era ele, e ele foi preso. Então imagina só o que ele sofreu, uma injustiça. Ele não devia. Se ele quisesse, tinha se deitado com ela,
mas ele resistiu. Ele foi para a cadeia. Ele não fala da mulher de Potifar. Ele não toca no assunto. Na casa de Potifar ele não falava dos seus irmãos. Ele não tocava no assunto. Está percebendo? Nós precisamos ser reservados. Porque quanto mais você fala de desgraça, pior ela se torna. Parece que ela cresce mais. Não bota fermento nela. Aí ele vai preso, fica preso. E ele era conhecido como homem de Deus, aquele que revelava sonhos. E revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele disse que o padeiro ia morrer. E assim foi. A sentença se estabeleceu. Agora o copeiro disse: você vai servir o rei. E quando você sair daqui, não esquece de mim. Demorou 2 anos para ele se lembrar. Mas é Deus que trata, amados. Deus fecha a mente dele para não falar. Na hora certa, Deus dá um sonho para Potifar. Agora ele diz: fala de José. Fala que ele interpreta sonhos. Manda agora Faraó chamar José. Por quê? Porque agora ele está maduro. Como que uma pessoa que não está madura vai ser rei, vai ser príncipe? O segundo do Egito vai ser governador. Como? Não pode. Então, desde que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, até agora que ele está na prisão, ele estava sendo forjado, ele estava sendo tratado para ser promovido. Então vamos pensar em tudo que você passou, como Deus, ele preparou você para você ser promovido. Ou seja, você agora curado vai poder ministrar para quem é doente. E vai dizer: do mesmo jeito que Deus me curou, pode curar você. Do mesmo jeito que Deus me libertou, pode libertar você. Do mesmo jeito que Deus restaurou minha vida, vai restaurar você. Então Deus quer te promover. E quando você é promovido, você vai desfrutar de tudo aquilo que você antes não desfrutava. Então, José, ele soube administrar tudo isso. E o primeiro filho que ele teve, depois que ele rompeu, depois que ele se reconciliou com a família, depois que ele se revelou aos seus irmãos, pediu para chamar o seu pai, até na hora de se revelar aos irmãos, ele pediu para que os serviçais saíssem da sala, para que ninguém ouvisse a sua conversa com os irmãos. Ele não se expunha. Diz a Bíblia que quem estava fora ouvia ele urrar, chorar muito alto, gemer. Mas ele disse para os irmãos: vocês foram usados por Deus, porque se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu não chegaria no Egito e não teria sido promovido. Vocês foram usados por Deus. Imagina você olhar para trás e pensar: Deus permitiu tudo isso para que eu fosse uma pessoa forte, uma pessoa valente, corajosa, intrépida. Por quê? Porque a Bíblia diz: se no momento de crise te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Então você não pode se mostrar frouxo. E o que mais tem na igreja de Jesus, no exército de Deus, é soldados frouxos. Qualquer coisinha joga no chão, qualquer coisinha desaba, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desmorona. Nós precisamos pensar: eu tenho um Deus poderoso, glorioso, tremendo, Ele é por mim, eu vou falar com Ele, a minha vida está na mão dEle, Ele está no controle de tudo, e eu tenho certeza absoluta, que em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. José tinha este coração. Então imagina, naquele momento com os irmãos, ele ministra cura para os irmãos, ele libera perdão,
Ele não é vingativo. Ele podia ter matado a família, mas ele olha com olhos de amor. Sabe estas pessoas que eu falei há pouco, que atravessaram situações tão tristes, na família, na criação, na vida? Imagina o que é perdoar um pai que violentou a filha. Imagina o que é limpar o coração. É uma obra, gente, do Espírito Santo. Só Deus para fazer isso. Perdoar o marido e recomeçarem uma vida debaixo da bênção do amor de Deus. Imagina quando nós vamos orar, aquele que está abandonando o tráfico, ele diz assim: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu destruí muitas famílias, viciei muitas pessoas, destruí vidas, muitas estão presas, muitas estão mortas, muitas estão na cadeira de roda, chorando. Só Deus para fazer isso. E sabe quem é que tem uma vida abençoada, que vive a plenitude daquilo que Deus tem para ela? É aquele que aprende a perdoar, é aquele que vive o amor de Deus. Então nós precisamos dizer: eu quero viver esta unção de José. Eu quero e preciso ser diferente. Então diz aqui, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Ou seja, Deus já está aqui, a unção está aqui. Você decide, como José decidiu: eu vou liberar perdão hoje. Eu quero ser curado hoje. Eu quero que tudo que está retido para a minha vida seja liberado para a minha vida agora. E a partir de hoje eu vou agradecer a Deus, porque Ele me trouxe até aqui, me conduziu pela mão, para que eu não morresse sem Jesus, para que eu não me perdesse totalmente. Deus me trouxe aqui. Então eu quero viver este perdão, este amor. E perdão não é sentimento. Ah, pastor, eu não sinto de perdoar. Perdão é decisão. E eu perdoo não porque a pessoa merece, é porque eu preciso. Porque a pessoa ofendida é que perde. Ela que deixa de receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Deus trata com outra parte, claro. Mas Deus precisa tratar com seus filhos. A outra pessoa pode ser que nem conheça Deus. Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Não é esquecimento mental, sempre ele lembrou, mas aquilo deixou de machucá-lo. Quando você fala, quando você traz à baila, quando você lembra, é porque você não perdoou. Você continua ferido. Imagina ele dizendo: esqueci. Ele esqueceu como? Mentalmente ele lembrava, mas emocionalmente ele não sofria mais. Esse é o princípio. Nós precisamos desta cura. Então, quando se fala em família, qual o seu sentimento? Porque muitas vezes família para nós é uma âncora, que em algum momento você largou, chegou lá no fundo e enroscou, quer dizer, a tua vida não anda, e nem vai andar, enquanto você não liberar pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, vó, padrinho, madrinha, conhecido, vizinho.
E é engraçado que nós dizemos que os culpados de tudo isso são os nossos pais. A maior parte das vezes a gente fala isso, né? É verdade, os pais são culpados sem culpa, porque eles não sabiam o estrago que ia causar na nossa vida. Muitas vezes eles foram permissivos demais, muito liberais, e a gente está vivendo em tempos onde hoje tudo é aceitável, né? Tudo é permitido, mas a palavra diz: eu, o Senhor, não mudo, nele não há sombra e nem variação. Não dá para negociar princípios e valores. Temos um casal, uma família na igreja, que o filho começou a namorar, e o filho sempre foi muito mulherengo, e antes ele levava as namoradinhas na casa, era mais econômico. Aí os pais se converteram e conversaram com ele, falou: filho, antes a gente não conhecia Jesus, hoje a gente conhece, então nós não podemos aceitar que você traga suas namoradinhas para dentro de casa para se relacionar com elas. Nós aprendemos na igreja que você está defraudando essas moças, você vai ficar ligado com elas por laço de alma. Isso vai trazer um prejuízo espiritual para a tua vida sentimental futuramente. O menino ouviu aquilo, diz: pai, o senhor também já foi mulherengo, o senhor sabe como é que é, o senhor sempre deixou, a mãe sempre deixou, e agora que começou a frequentar essa igreja, não vai mais que eu entre na minha própria casa com a minha namorada e tenha liberdade com ela aqui, intimidade. O pai disse: meu filho, hoje nós tememos ao Senhor, hoje nós temos que mudar as coisas aqui, e eu não quero que Deus me condene por eu ser liberal, por eu ser conivente, por eu permitir que você peque debaixo do meu teto. Filho, reveja a sua vida. Você é um frequentador de igreja, chega no culto, levanta a mão, canta, pula, dança, ora, de vez em quando entrega um dinheiro. Por isso que eu digo, cantar é diferente de louvar e adorar. Frequentar a igreja é diferente de cultuar. Por quê? Porque se você quer andar na carne, a Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Aquele que anda na carne é inimigo de Deus. Por quê? Porque a carne quer pecar. E o menino ficou revoltado, brigou, e os pais continuaram orando, intercedendo. O pai tem que estar unido com a mãe unida com o pai, no mesmo propósito, orando. Tinha uma foto do filho na Bíblia, sempre orava, intercedendo pelo filho na hora da oração, no culto. Aí um dia o filho chegou e disse: pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não quero mais ser desse jeito e fazer o que eu faço. Eu não entendi o que o senhor falou, mas agora eu estou sentindo algo dentro de mim que está mexendo comigo, eu não sei te explicar o que é. Aí ele disse: meu filho, é o Espírito Santo te convencendo do pecado, vamos orar. E fez uma oração: Deus me perdoa, porque eu fui carnal, eu fui mundano, eu fui pecador, eu fiz tudo aquilo que não devia, eu defraudei moças, eu saí com muitas, algumas nem nome eu sei, garotas de programa, paguei, conheci na noite, me perdoa, Deus.
Eu tentei preencher um vazio dentro de mim, usando estas moças e estes relacionamentos para preencher o vazio. E depois dessa oração que fizeram, isso o pai me contando, o garoto se converteu, de verdade. O garoto não é mais como era viciado em pornografia, completamente desandado, teimoso, cabeça dura, rebelde. Aí ele passou em atendimento comigo, aí o pai veio com ele, aí eu perguntei: você quer ficar com o pai em sala ou quer que ele saia? Ele falou: não, eu quero que o meu pai fique, porque Deus usou o meu pai para me trazer até aqui, e nós vamos agora até o fim juntos. Então, a vida que o pai tinha, que era uma vida promíscua, depravada, pervertida, defraudadora, de pecado nessa área, o filho também herdou. Se é o vício de repente alcança o filho. Se é a criminalidade, a marginalidade, a bandidagem, de repente alcança o filho. Casamentos que não dão certo, olha para trás, na família, os parentes, tem um monte de casamento que não deu certo, infidelidade, traição, prostituição, quebra de aliança, cadeia. Ninguém consegue fazer uma faculdade, ser alguém na vida, ter uma profissão, ganhar dinheiro. Tem que quebrar isso. E como é que você quebra? É com muita oração, jejum. Mas não desista de orar e não desista de jejuar. Os pais têm que estar unidos, porque somente sabe a dor que é ter um filho nas drogas, no tráfico, na criminalidade, marginalidade, na bandidagem, jogado no mundo, quem passa por isso. Hoje os filhos batem o pé, hoje os filhos são teimosos, eles brigam, mas amanhã eles vão agradecer. E se não agradecer, vão se arrepender e vão dizer assim: pena que eu não ouvi minha mãe, os teus conselhos, pena que eu não ouvi meu pai, os teus conselhos. Nós já passamos por este caminho, e agora, esta nova geração, que é prematura, acha que sabe tudo sem saber nada, e descamba na vida, faz tudo aquilo que o diabo quer. José então, ele viveu o quê? Rejeição, injustiça, vergonha, acusação, cobrança, opressão, ataque, tristeza, distância, mágoa, raiva, vingança, indiferença. Sabe, a maior dor que pega é a saudade. O filho quer abraçar o pai, olhar nos seus olhos, dar um beijo nele, e não faz por orgulho. A filha quer se jogar nos braços da mãe, abraçá-la, beijá-la, olhar nos seus olhos, e não faz de vergonha, por conta do orgulho. A saudade mata, a saudade dói, a saudade é insuportável. E hoje, talvez o teu papai não esteja mais aqui, ele morreu. A mamãe não esteja mais aqui na terra, ela também morreu, está com o Senhor. E é nessa hora que bate a saudade dolorida, porque os pais querem o melhor para os filhos, e às vezes até exageram na disciplina, acabam sendo carrascos, tiranos, ditatoriais, exagerados. Então o amor, ele tem um equilíbrio. Nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio, e quem nos ensina é o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. José sabia o que era tudo isso. Tem gente que diz que o tempo cura. Não, o tempo
não cura. O tempo faz esquecer. O tempo também não faz esquecer. O tempo não cura. O tempo nos ensina. É o amor e não o tempo que nos cura. Somos seres emocionais. Isso nos torna muitas vezes um poço de traumas. Eu gostaria que você marcasse isso. Somos seres emocionais. Isso nos torna muitas vezes um poço de traumas. Tem gente que não consegue avançar na vida por conta do quê? Dos traumas, dos complexos, dos tormentos, das crises de identidade, das crises existenciais. Somos seres emocionais. Então nós nos relacionamos, e o diabo sabe do nosso ponto fraco, e então ele vai tirar proveito disso. Ele vai nos atacar nas emoções e nos sentimentos. O trauma é resultado de frustração, decepção e desilusão. Não esperamos ser tratados da forma que fomos tratados, e principalmente por quem fomos tratados, ou seja, a pessoa em questão. O diabo usa as pessoas mais próximas de você para te ferir. Se uma pessoa fala absurdos para você, e ela não tem nenhum vínculo, você não liga, aquilo não te atinge. O diabo vai usar as pessoas mais próximas de você para ferir, e aquilo que a pessoa fala ressoa, você lembra o tempo inteiro, o tempo todo, daquilo que a pessoa falou para te machucar. É uma estratégia do diabo. Nós muitas vezes temos o que chamamos de falsa expectativa. Achamos que a vida é perfeita e que nada vai nos acontecer, que agora aquele relacionamento é diferente, e que do mesmo jeito que eu sou sincero, a pessoa também é sincera, e de repente dá com os burros na água. É interessante que até mesmo o crente, ele pisa na bola. Teve um irmão que casou, ele diz: pastor do céu, misericórdia, eu casei, mas eu não sabia que a minha mulher era desse jeito. Eu falei, eu sempre digo nos casamentos, que nós conhecemos a mulher depois que a gente casa, e depois que conhece o homem também, depois que casa, os dois, não é um só, os dois. E é engraçado que o homem acha que ganhou uma guerra, que a mulher não vai largar dele. Ele pode ser insuportável, ele pode ser chato, ele pode ser frio, insensível, indiferente, ignorante, sistemático, bruto, cavalo, estrupício. Não, a mulher tem que aguentar. Mas quando a mulher entra no jogo, a gente não aguenta brincadeira, porque ela bate mais doído. Bem-vindo ao clube. Casar é um desafio, e a vida inteira vamos nos adaptar. Vai doer muito. Eu conto que uma vez uma repórter perguntou para a mulher do Billy Graham, Ruth Graham: Dona Ruth, você já pensou em se separar do Billy Graham, o maior evangelista do nosso século? Aí ela disse: não, nunca pensei em me separar dele, mas matá-lo já pensei muitas vezes. Quem diz que vida de casado é fácil? Às vezes todo dia você tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu perdoo minha esposa. E todos os dias a esposa também tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu perdoo meu marido. Todos os dias a gente tem que limpar a lixeira. Não é assim lá no banheiro da sua casa, na cozinha, no lixo, no quintal? Por isso que tem um coletor de lixo. O diabo, ele vem e ele coloca lixo dentro de você, e você vai deixando, vai acumulando. É por isso que você estraga. É por isso que você fica mal amado, ressentido, revoltado.
frustrado, amargado, azedado, curtido, porque você aceita esse lixo. Quando você pensa, não, eu sou de Deus, eu não posso ter esse sentimento contra minha mulher, contra o meu marido, eu preciso ser diferente, eu preciso tratá-la com amor, eu preciso tratá-lo com amor, eu preciso pagar o mal com o bem, eu tenho que dar testemunho. Sabe o que vai acontecer? Você está pisando na cabeça do encardido, e você vai começar a romper, e você vai começar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que horas são? 9h27. Acontece que nos machucamos muito em nossos relacionamentos, família principalmente, parentes. Vamos falar um pouquinho de parente? Parente só se vê em enterro, e vai ainda mal-humorado, ele nem entra para ver o defunto, ele fica lá fora, contando piada, se entra para tomar um cafezinho num lugar reservado lá. A vida inteira não foi. O que vai fazer lá quando a pessoa falece? Fala para mim. É em vida que nós temos que dar demonstração de amor, de carinho, de respeito, de admiração. É em vida. Tudo que você quer que te façam, faça você primeiro, disse Jesus. Então parente é assim, a gente muitas vezes briga com todo mundo, é ou não é? Não fala com ninguém. E é tão bonito quando a gente vê família unida, é ou não é? Tem aniversário que o cara está sozinho, com um bolinho atrás da mesa, cantando parabéns para mim. Ele não tem ninguém, nem para tirar uma foto, nem para cantar com ele, nem para compartilhar desse momento. É mais fácil a gente quebrar relacionamentos, alianças, do que trazer essas pessoas para perto. Quando você é de Deus, você liga e diz: ô fulano, estou ligando depois de muito tempo, né? Obrigado por você me atender. Eu queria te pedir perdão, porque eu agi mal, eu fiz errado. Hoje eu sou de Jesus, e Jesus falou para mim que eu errei, me perdoa, você não merecia. Agora, nunca peça perdão assim: ô fulano, eu liguei para dizer que te perdoou, viu? De tudo que você me fez. Pronto, a pessoa já vai soltar um míssil lá, vai cair em cima da tua casa. Não faz isso, não faz desse jeito. Seja amoroso. É o vizinho, né? Vai lá um bolo de chocolate, leva para ele, para ela, né? Vai o marido e a esposa junto: ó vizinho, nós queremos pedir perdão da briga, da discussão. A gente é crente, a gente fez tudo errado, a gente está envergonhado. É assim que tem que fazer, é assim que tem que ser. Então com parente, meu Deus do céu, está todo mundo de mal. Família, parentes, amigos, colegas de escola, companheiros de trabalho, vida amorosa, é aí que o diabo ataca. Qual a consequência? Você se fecha para o agir de Deus e se torna vítima, perde a sua personalidade, porque você passa a ser aquilo que você não é. Você muda os seus valores por conta disso. Posso te falar uma coisa? Você não é essa pessoa que está sendo. Você tem tanto amor dentro de você, você tem um sorriso que está escondido aí, debaixo desse bico. Os seus olhos têm que voltar a brilhar de novo. Você tem que voltar a ser aquela pessoa encantadora, comunicativa, amável, delicada. Jesus em você vai fazer a diferença. Sabe que é isso que traz pessoas para Jesus? Não é pregar com a boca,
é pregar com o coração. Tem gente que eu ganhei para Jesus sem abrir a boca, sem uma palavra. Olha só, um dia na praça, parei lá na descida do Literário, fui abrir a porta do meu carro, escapou e bateu num carro. Eu olhei e machucou a porta do camarada. Eu peguei um papel e escrevi: bati sem querer no seu carro, amassei sua porta. Deixei meu telefone, ele me ligou. Alô, é você que bateu no meu carro? Um carro importado. Se o cara estivesse lá, eu tinha que deixar minha chave, documento, minha roupa e sair andando. Foi você que bateu no meu carro? Eu falei: foi. Eu queria te pedir desculpas, numa distração eu soltei a porta, amassei o seu carro, e eu sou pastor, e eu não podia sair daquele lugar sem deixar esse bilhete. Eu vou pagar, você pode mandar no martelinho de ouro, onde você quiser, eu vou cobrir os prejuízos. Ele falou: você é pastora? Eu falei: sou. Ele falou: até hoje só conheci pastor safado, sem vergonha, desonesto, primeiro pastor decente que eu vejo na vida. Está vendo? Eu não preguei para ele. É testemunho. Às vezes a gente fala: mora um pastor do lado da minha casa, já Jesus na causa. Quando eu fui alugar a casa que eu moro, eu gostei da casa e eu disse para a mulher que gostaria de alugar. Ela falou assim: você faz o que da vida? Eu falei: eu sou pastor. Ela diz: Deus me livre, o último pastor que morou aqui nessa casa a gente tirou com a polícia. Eu falei: mas eu sou diferente. Ela falou: é o que todo mundo fala. Eu falei: mas eu só quero uma chance. Fizemos a documentação, passou tudo direitinho, e eu estou morando nessa casa faz mais de 5 anos e meio. Essa semana a gente chegou de Campinas, tinha lá uma carta e os boletos debaixo da porta: pastor, nós não vamos fazer o reajuste do aluguel, porque o senhor é o meu melhor inquilino. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu me sinto envaidecido, mas por outro lado, isso glorifica quem? A Deus. Quando alguém olha para você e vê o teu testemunho. Eu sei que a vida não é fácil, mas você vai chegar num dia onde você não vai deixar mais rabo como você deixava antigamente. Mas quando isso vai acontecer? Quando você se posiciona. Eu sei o que é passar por um cortado, estreito, aperto. Já passei muitas vezes, queridos. Mas quando você se decide: eu vou andar com Deus, e Deus vai andar comigo, a tua vida começa a melhorar. Até as pessoas começarem a reconhecer: ele é um pastor diferente, ele é um presbítero diferente, ele é um diácono diferente, ele é um crente diferente, ele é um funcionário diferente, ele é um estudante diferente, ele é um amigo diferente, ele é uma pessoa diferente. É decisão, gente. Quer continuar do mesmo jeito? Aí a pessoa, ela se isola, não se expressa, se fecha. Tem gente que não tem conversa com ela. Tem gente que sai da igreja pelo simples fato da gente se aproximar dela, sabia? Ela não quer aproximação. E quando a gente não se aproxima, a pessoa sai porque a gente não se aproximou. A gente tem que perguntar: você é dos que quer aproximação ou que não quer? Dependendo da cara, a gente já sabe. Teve um que disse: pastor, gosto muito dessa igreja. Ele sentava aqui: mas eu não gosto de beijo e de abraço. A igreja vem abraçar eu e minha mulher, eu não gosto disso. E ele saiu da igreja porque a igreja beijava e abraçava. Você acha que a gente vai deixar de abraçar e de beijar porque o fulano está doente na alma? É aí que a gente agarra, é aí que a gente beija, é a gente que dá carinho, é aí que a gente cura. Mas é assim: quando a gente não recebeu, a gente não sabe receber. Quando a gente não recebeu quando era criança, a gente não sabe
Tá, a gente não tem como dar. Então, incomoda, não é? A pessoa vem, aproxima de você, toca em você, abraça você. Tem gente, na hora da música, pega na mão de quem está do seu lado. Às vezes a pessoa do louvor é descuidada. Ela quer fazer uma música inteira pegando na mão. A pessoa não volta mais. Tem que ser só no refrão e vai lá. O camarada solta e faz assim ainda. Imagina, olha para quem está do teu lado e diga: eu te amo em Jesus. Você olha para o camarada, nunca viu na vida: eu te amo no amor de Jesus. Não volta mais. Então a gente tem que ter diligência para saber ministrar. Como dizia um sábio, né, o Cristiano: se não, espanta o gadinho. Ai. Esse irmão é engraçado, né? Muito bem. Qual é o propósito de Deus? Olha em Malaquias capítulo 4, versículo 6. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele quem? Diga Deus. É uma obra de Deus. Por isso temos que buscar a Deus. Esta geração está carente de Deus. Esta geração tem uma variedade de religiões por aí, só que não conhecem a Deus. Elas conhecem um ser espiritual, elas conhecem uma força motriz, elas conhecem energia, mas elas não conhecem a Deus, e não conhecem a Deus como Pai. Só Deus para curar esta geração, e para curar essa geração tem que curar a gente. Você vai ser um agente de cura na vida de alguém. Você vai ser um agente de cura na vida de alguém. Sabe por que vocês todos estão aqui? Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, me usa como veículo de cura na vida de vocês. Eu não sou melhor do que ninguém, estou longe de ser. Tudo que eu sou ou represento é pela infinita graça de Deus, não é por merecimento. Mas Ele usa quem quer. Usou um jumento, não vai me usar? Agora imagina, um dia você pode estar aqui neste altar ou não, ou pode estar na sua célula, ou lá no teu trabalho, ou na tua escola, ou no clube, ou na universidade, sendo instrumento de cura na vida de alguém. As pessoas precisam ser curadas. Ouça as conversas, as reclamações, as revoltas, as indignações, elas precisam do seu Jesus. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a terra, ela pode ser ferida com maldição e viver condenação, porque os pais permanecem doentes e os filhos distantes. E aqui está dizendo que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que haja cura, porque assim a terra é curada, é sarada, é liberta. Eu gostaria que você ficasse em pé um instante. Feche os teus olhos. Permita que o Senhor ministre na sua vida agora. Diga assim: Deus, a tua palavra me fala que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Nada existia e o Senhor já me desejava, já sonhava comigo, já sabia o meu nome, a minha estatura, a cor da minha pele,
do meu cabelo? Quem seriam meus pais? Onde eu moraria? Quem eu seria? E nós estamos nesta noite aqui resgatando tudo aquilo que se tornou dissonante ao longo da minha vida. Durante muito tempo eu sofri porque não conhecia a tua palavra, mas hoje eu te conheço, me aproximo de ti e declaro que sou teu filho e filha, que Jesus morreu naquela cruz por mim, para perdão dos meus pecados, e não só isso, para que eu fosse curado, sarado, liberto, restaurado. Eu quero colocar diante de ti nesta noite os meus traumas, complexos, tormentos, crises de identidade, tudo aquilo que o diabo usou até hoje para paralisar a minha vida. Eu quero perdoar essas pessoas que o diabo usou para me ferir. Aí você vai falar o nome delas bem baixinho, ninguém precisa ouvir. Aí você vai falar, o Espírito Santo vai trazer na sua lembrança, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é a irmã, se é o tio, se é a tia, se é o avô, se é a avó, se é o patrão, se é o pastor. Perdoa o pastor também. Perdoa. Você não vai sair daqui com o mesmo peso, com a mesma bagagem que você entrou. A tua vida vai ser liberada hoje. Coisas que não estavam dando certo, vai começar a dar certo. Coisas que não se acertavam, vão começar a se acertar. Coisas que não aconteciam e você deseja isso no teu coração há muito tempo, vai começar a acontecer. Existe uma liberação do céu para a tua vida nesta noite. Recebe o que Deus tem para a tua vida. Perdoa, libera e abençoa. Tenha o seu coração limpo diante do Senhor. O diabo como acusador não vai mais te paralisar. Tua vida não vai ficar mais estacionada. Chega. Você vai viver uma vida nova e diferente. A bênção do Senhor vai se estabelecer como favor na tua vida, na tua casa, no teu lar e na tua família. Marido, ser liberado no reino espiritual. Esposa, ser liberada no reino espiritual. Filhos e filhas, sejam liberados no reino espiritual. Família, sejam liberados agora no reino espiritual, em nome de Jesus. Os céus era de bronze, agora já não é mais. Enche, Senhor, de amor esta casa, de compreensão, de paz, de harmonia, que a prosperidade exista, em nome de Jesus. Muda a história, muda o destino desta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.